Uma pregação que Cristo nunca fez. Venha para a minha igreja. Cristo nunca falou isso. Mas uma coisa que ele fez. Jesus pregou o reino de Deus. Este é o grande convite de Jesus Cristo. O reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus é chegado. Está entre vós. Cristo veio trazer uma mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. Hoje, a mentalidade que a gente vê em nossos dias não é a mentalidade do reino de Deus. Aquela mentalidade que Jesus Cristo pregou nos seus dias, a mentalidade hoje é, vem para a minha igreja, venha para a minha igreja. Logo, nós vemos que a mentalidade de hoje é o igrejismo. O povo hoje está preso por uma mentalidade igrejística, igrejeira. Enquanto a mentalidade de Jesus Cristo era uma mentalidade de reino. O reino de Deus é chegado. Nisto consistia a pregação de Jesus Cristo. Que o reino de Deus é chegado. E diz as Escrituras que o reino dele vem com poder. O reino dele vem com poder. E isto vai justificar as palavras de Jesus Cristo. Quando ele disse, eu vos dou autoridade sobre toda a força do inimigo. Em outras palavras, eu dou poder a vocês sobre toda a força do inimigo. Jesus Cristo, ele sabia o que estava falando. Pois ele disse que recebeu um nome que está acima de todo nome. E que diante desse nome, tudo no céu, na terra, tem que se dobrar. Diante desse fato, nós podemos ver agora o que Jesus queria dizer. Eu te dou autoridade sobre toda a força do inimigo. No meu nome você vai curar enfermo, e no meu nome você vai expulsar demônios. Eis aí a mentalidade do reino de Deus. A mentalidade do reino de Deus está dentro desse panorama do poder de Deus sobre a força do inimigo, o diabo. E Jesus disse, eu dou a vocês autoridade sobre toda a força do inimigo. E no meu nome, você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Esta era a pregação do reino de Deus. E na história a gente pôde ver que os seus discípulos se alegraram quando eles foram fazer aquela tarefa. E eles vieram com o recado. Felizes, mestre, no teu nome os demônios nos sujeitam. Os demônios eram expulsos no nome de Jesus. E Jesus disse, eu vi Lúcifer cair do céu, como uma estrela, como um raio. Ele caiu do céu. Era a perda da autoridade desse grande adversário aqui na terra. Agora alguém na terra tem autoridade sobre ele. Quem são aqueles que têm autoridade sobre o demônio? Sobre Lúcifer e seus anjos?
aqueles que têm a mentalidade do reino de Deus. Aqueles que guardam a palavra do reino. Em Apocalipse você vai ver aqueles que venceram o diabo e suas hostes. Lá você tem um quadro dos remanescentes que venceram o dragão com o quê? Com o sangue do cordeiro. E com o quê? O seu testemunho. Com as mensagens do cordeiro na sua boca. Com as palavras do cordeiro em sua boca. Esta é a mensagem do reino de Deus que Jesus Cristo veio pregar, pregou nos seus dias, enquanto ele estava aqui com seus discípulos. E Apocalipse, João coloca os remanescentes tendo poder e autoridade sobre esse inimigo. Na base do sangue do cordeiro. Por que o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro foi aquele que pagou o preço de todo pecado diante do ponto de vista de Deus. Ele pagou todo o pecado. Deus não vê mais pecado naqueles que aceitam o seu plano. Paulo vai dizer: quem agora os pode acusar? Quem pode acusar aquele que está escondido no sangue de Cristo? Quem pode levantar acusação sobre esses? Aí está o projeto do reino de Deus diante dos nossos olhos. Esse projeto do reino de Deus foi o projeto que se ergueu nos dias de Jesus Cristo. E é essa mensagem que deve ser pregada. Deve se estender a todo mundo, a toda a terra. E quando essa mensagem foi entregue a todas as nações, a todos os povos e gentes, virá o fim. Virá o fim. Logo, a mentalidade de Jesus Cristo é a mentalidade do reino de Deus aqui na terra. O domínio do reino de Deus. Ele quer que nós expandamos essa estaca, que estendamos a estaca do reino de Deus nessa terra. O desejo de Deus é esse. Que esse evangelho do reino de Deus seja pregado a todas as nações, povos e línguas. Esse é o grande plano de Deus. Uma mentalidade de reino, não uma mentalidade igrejeira. O cristianismo cultivou durante séculos essa mentalidade igrejeira, está arraigado dentro dela. Mas agora o momento chega em que ela tem que se erradicar dessa mentalidade igrejeira de nossa mente. E ser implantada a mentalidade do reino de Deus. A pregação do reino de Deus. É um outro tipo de evangelho. É o evangelho que vai acompanhar a autoridade sobre todo o poder do adversário. É o evangelho que não vai lutar contra a carne e o sangue. Pois a batalha desse evangelho é uma batalha espiritual. Ele atinge o coração do sistema, pois nos tira do reino do pecado e nos leva para o reino da graça, o reino do Filho do amor, para o reino de Jesus Cristo. Este é o evangelho. Este é o evangelho do reino.
E aí está a mentalidade do reino de Deus. Ele não luta contra a carne e o sangue, mas contra os principados, os poderes malignos. Pois a ótica dele é que aquele acusador que estava lá no céu, ele foi lançado para a terra. Ele está na terra. O céu se viu livre dele. No céu não tem mais acusador. E ele no céu, ele mantinha um espírito de engano. E ele queria enganar a todos. E esse espírito de engano foi tão devastador que chegou a dominar 1/3 dos anjos celestes. Caíram no espírito de engano. Mas hoje eles foram expulsos do céu. Houve uma batalha no céu. E Miguel e seus anjos pelejaram contra esse Lúcifer, esse dragão. E o dragão não prevaleceu. E não prevalecendo o dragão, ele foi lançado na terra com os seus anjos, que a sua cauda, a cauda do dragão. Ele foi lançado aqui na terra. E ele sabe que ele tem um tempo, e o tempo dele, neste momento, é breve. E sendo o tempo breve, ele quer fazer o maior dano possível. E o seu perfil é enganar a todos. O seu tema principal é enganar a todos. Essa é a sua meta. Ele vai trabalhar com operações de engano. Ele vai forjar engano, pois esse é o seu perfil. E ele sabe que seu tempo é pouco. E ele quer fazer o maior dano possível. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele, pois ele sabe o seu destino. Ele vai para o lago de fogo. O lago de fogo. Neste lago de fogo estará ele, seus anjos, e o inferno vai para o lago de fogo. E todos aqueles que tiveram oportunidade de conhecer a mensagem do reino, mas não deram valor à mensagem do reino, rejeitaram a mensagem do reino e deram crédito às muitas vozes do mundo. Pois no mundo há muitas vozes, há muitos chamados, e não deram atenção ao chamado do Espírito Santo. Eles não aprenderam a lição do que o Espírito diz às igrejas. Tiveram a oportunidade, mas sempre diziam: eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. E dessa maneira, marcaram o seu caminho como aqueles que são amantes do mundo. Isto é, preferiam o mundo e as coisas que no mundo há. Fizeram a sua escolha, selaram o seu destino. Mas estamos próximos do fim. E quando a morte vir, virá o juízo. Lá ele não será mais nosso advogado, mas nosso juiz. A posição será outra. A grande boas novas de hoje é mudarmos de mentalidade. Aprendemos com Cristo a mentalidade do reino de Deus. É a mentalidade do poder que está dentro desta mensagem do reino de Deus. Cristo jamais disse: venha para a minha igreja. Não, mas a pregação dele, mudem sua mentalidade.
Mudem sua mentalidade. Isso vai exigir conversão, arrependimento, mudar nosso jeito de pensar, mudar os nossos enfoques. Essa é a mensagem do reino de Deus. E ele é chegado. Em nossos dias, esse evangelho do reino, que é representado em Apocalipse por um anjo. Esse anjo está com o evangelho eterno. E se esse anjo está carregando o evangelho eterno, o anjo é símbolo do quê? O anjo, ele é símbolo de velocidade. Essa mensagem terá um tempo rápido no seu anúncio. E quando ela for proclamada, toda a terra, nação e língua virá o fim. Vamos mudar nossa mentalidade? Vamos deixar a mentalidade igrejeira, ou a mentalidade de milênios, 2 milênios, para captar a mentalidade de Cristo, que o reino de Deus é chegado. É uma boa nova, né? O reino de Deus é chegado. E ele é chegado com poder. E os participantes desse reino, nós já vimos em palestras anteriores, são as novas criaturas, nascido da palavra e do Espírito. É uma boa nova, né? Mudança de mentalidade. Passando daquela mentalidade igrejeira do passado para a nova mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. E quando esse evangelho for pregado a todas as nações, tribos e línguas, virá o fim. É uma boa nova, não é? Mudança de mentalidade. Da igrejeira para a mentalidade do reino de Deus. Pois o reino de Deus é chegado, disse Jesus Cristo.